Os 8 jogadores mais subestimados da atualidade lá do canal FUTDAY. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva e vamos lá. Se tem um norueguês muito bom de bola, mas que é pouco falado aí, Odegaard. esse cara é o Martin Odegaard. Você pode até dizer que não, mas lá fora, quando se fala nos melhores meias da atualidade, a galera geralmente vai citar, sei lá, cara, 5 nomes aí, né? O Jude Bellingham, o Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, Musiala e o Luka Modric. Mas pra eles mim, nunca vão citar o nome de Martin Odegaard. Luka Modric, acho isso uma loucura, né? Já que o Odegaard hoje em dia é de longe o terceiro melhor meia da Premier League, pelo menos aí há 2 temporadas. É meio louco dizer que ele hoje em dia está no nível desses caras que eu citei lá atrás. No caso, o Kevin De Bruyne, o Bruno Fernandes, Musiala, Modric, etc. Ele tem tudo que um meio campista de sucesso precisa. Seus passes são muito Tá jogando muita bola no Arsenal, galera, muito na moral. jogo, e ao lado de Bukayo Saka acaba comandando aí o Arsenal, sendo muito possivelmente o nome de maior peso nos Gunners. O que talvez tenha melado ali um pouquinho a carreira do Odegaard foi o tempo em que ele ficou no Real Madrid e não consigo sair bem. Que ele jogou pela Real Sociedad, mais especificamente ali no Real Madrid, onde vivia sendo emprestado e até mesmo jogando com o time B do Real, e raramente tinha alguma oportunidade, sabe? Mas pela Real Sociedad, o homem até que jogou bem e chamou a atenção do Arsenal, e hoje em dia ele é um monstro, galera, sem brincadeira. O próprio Haaland falou que não é exagero falar que o Odegaard é top 5 melhores meias hoje em dia. Olhe que estamos ouvindo isso da boca do melhor centroavante do mundo agora. Mas de verdade, é meio louco pensar como o Odegaard é subestimado. O homem comanda o Arsenal, é um excelente capitão, o próprio Mikel Arteta já falou isso, e tem uns passes meio bizarros, sabe? Com uma qualidade semelhante à do De Bruyne, embora um pouquinho inferior. Salve, salve, rapaziada! E o quesito de finalização dele também é muito bom, galera. Eu acho engraçado que hoje em dia acho que o Real Madrid se arrepende de ter vendido ele, na moral, porque o moleque despontou totalmente o futebol dele, tá mostrando um futebol de alto nível mesmo, é inacreditável lá no Arsenal, entendeu? Então é algo que ninguém acha que tava botando fé nele, principalmente o Real Madrid, que ele ia ficar tão bom assim futuramente, acabou ficando muito, muito bom, deu muito certo ali no time do Arsenal, na escalação do Arteta, né, que é o técnico lá do Arsenal. Então o cara tá jogando muita bola, um dos melhores meio campo da atualidade, sem dúvida, não tenho o que dizer. E eu acho que literalmente o Real Madrid está muito, muito, muito triste por ter vendido o Odegaard, na moral. Meu nome é Caio, já vai deixando aí o likezão, você está na FUTDAY. E continuando aqui na Premier League, acho meio impossível fazer uma lista dessas atualmente e não citar a qualidade de Luis Dias. É brincadeira o que esse colombiano joga, e quase nunca é citado como um dos melhores pontas da atualidade no futebol. Ele é muito Alguns chamam ele de pipoqueiro, né, por desperdiçar muitas chances criadas pelo time do Liverpool. Mas esse título fica mais com Darwin Núñez do que com Luis Dias. Luis Dias, um daqueles pontas extremamente ofensivos e que vai pra cima sem medo nenhum do adversário, utilizando bastante dos dribles, coisa que ele tem até demais. E ele é especialista nisso, né, galera? Sendo inclusive o segundo jogador da Premier League que mais driblou na última temporada, a temporada 23-24, ficando só atrás do Jeremy Doku do Manchester City, que é outro carinha aí, meus amigos, que a gente tem que ficar esperto, pois é um belo driblador. E falando em Manchester City, na última temporada, o Luis Dias deitou e rolou para cima do Tubarão e deixou o Rodri e o Kyle Walker sem o rumo de casa. Sério mesmo, o cara driblou. Principalmente o Kyle Walker. O Kyle Walker deve ter muita dor de cabeça com o Luis Dias, literalmente, porque o Kyle Walker acho que não dá conta do Luis Dias não, porque o Luis Dias é muito rápido, muito bom no drible, então ele deixa qualquer cara sem rumo, né, na hora de marcar ele, então é muito difícil a marcação do Luis Dias, literalmente. Geral. Não é nada fácil lidar com esse tipo de ponta driblador, e o Casemiro sabe muito bem como é que é, já que nessa temporada aqui, a temporada 24-25, Luis Dias meteu 2 golaços aí muito bem trabalhados pra cima do Manchester United, inclusive com 2 falhas aí horrendas do Casemiro. A temporada atual dele começou com tudo e ele já é um dos destaques dessa primeira rodada da Premier League, com 3 Foi uma pena o Casemiro tá... E falando em ruim lá no Manchester United, na moral, de Gabriel Martinelli. Bom jogador também. O único brazuca desse vídeo aqui, eu acho. Entretanto, sendo muito possivelmente o mais subestimado deles. Muito pouco falado, e isso se deve muito ao fato de que ele joga na posição onde tem muitos outros nomes muito bons pelo mundo, sendo por muitas vezes esquecido e até mesmo tirado, sei lá, cara, pra merda aí pelos brasileiros. Eu não entendo esse povo. Mas os Gunners amam o Martinelli, não é à toa que tiraram o menino do funk ituano, que não é lá essas coisas, né? E ao que todos achavam, o Martinelli surpreendeu ao
ao não sentir o peso da Inglaterra e da Premier League, e por estar jogando em um dos melhores clubes do país, que é o Arsenal. E com o tempo, ele se tornou o titular absoluto dos Gunners e ajudou muito eles nas últimas 2 temporadas aí, quando ele realmente explodiu e acabou sendo convocado pela seleção brasileira. Só que o buraco é um pouquinho mais embaixo na Seleção, né? Já que na seleção, no lugar dele tem o Vinícius Júnior. Então ele não ganhou muito espaço. É difícil, né, disputar com o Vinícius Júnior. Quando ele ganhou, ele mostrou seu futebol e mostrou que estava sim preparado, tendo os mesmos 3 gols que o Vini tinha até a Copa América. Mas o detalhe é bem mais interessante quando olharmos então a quantidade de jogos, né? Sendo que o Martinelli, galera, jogou apenas 4 jogos de titular, enquanto o Vini jogou 31 jogos. Obviamente, isso não é uma comparação de quem é melhor, mas mostra que o Vini realmente é um pipoqueiro pela seleção. Isso aqui é inegável. E no Arsenal, o homem tem 40 o homem ser assim pela seleção. Sendo que ele só veio se tornar titular absoluto na temporada 23-24, já que era banco ali para o Trossard, que convenhamos não é lá essas coisas. Mas cara, Martinelli joga demais. E antes de irmos para o próximo, não custa nada você deixar o likezão aí embaixo. Deixa o like, galera, por favor. Isso super ajuda o meu trabalho, já que indo agora para a Itália, Nico Barella. Muita gente me criticou porque eu esqueci de pôr o Barella no último vídeo que eu fiz desse modelo. Mas a verdade, galera, é que ele não é falado aqui, mas na Itália. Meus amigos, o homem é tido como um rei pelos torcedores da Inter de Milão. O Barella é um dos principais jogadores da Inter de Milão e é tido como um dos melhores meias da Série A Team. Cara, o Barella como meia é um dos melhores jogadores que atuam na posição atualmente, tá? Não chega ao nível, sei lá, cara, de um masterclass, né? Porém, possui uma qualidade bizarra. Ele é mais um meia de ligação do que tudo, porém, ele atua por muitas vezes na Série A Team pela Inter de Milão como um meia atacante mesmo. Sei lá, cara, tipo o De Bruyne aí, sabe? Qualidade ele tem e de vez em quando ele encarna o capeta no seu corpo e se torna, sei lá, cara, o demônio, porque é cada passe, cada lance bizarro, sabe? O próprio Lautaro Martinez falou que o Barella é o principal jogador da Inter de Milão, principalmente porque o Barella, ele é um dos que mais deu assistências ali para o argentino. E é aquela parada, doido. Né, muita qualidade e pouca mídia. Continuando na liga italiana, temos um argentino que está brincando de jogar futebol. Joga muita bola. Bota pra ele no Lautaro Martinez da Inter de Milão. Diferente dos demais jogadores o rei da Inter, lista, né? Lautaro Martinez não joga em nenhuma posição diferente, apenas de centroavante mesmo. Mas mesmo sendo um centroavante, ele não é aquele centroavante que, sei lá, cara, espera a bola chegar e joga ela pra rede, sabe? Mas sim um centroavante que constrói por muitas vezes muitas jogadas interessantes. Sei lá, cara, tipo o Harry Kane, sabe? Abrindo brechas para ele saltar até mesmo como um meia atacante mesmo, que joga mais recuado, sabe? Embora seja bem difícil a gente ver o Lautaro jogando assim. Lautaro foi um dos artilheiros do mundo na última temporada, com 32 gols pela Inter de Milão, além de ter sido o artilheiro da Argentina durante a Copa América, onde, cara, ele jogou um absurdo. E fez gol na final, né? Na moral. Muita gente acaba criticando o Lautaro pela Copa de 2022 por ele ter feito uma Copa do Mundo horrorosa, né? Mas a verdade é que jogadores vivem de fases boas e fases ruins, e a fase do Lautaro não é boa e nem ruim atualmente. Ela é excelente. E se essa fase boa da Inter de Milão tiver um herói, esse herói se chama Lautaro Martinez, juntamente do Barella também, podendo, quem sabe, se tornar até mesmo um dos maiores jogadores que já passou pela história aí da Inter de Milão. Aí, galera, o Lautaro é um cara, junto com o Nico Barella, que qualquer time da Europa ele se daria bem, no Real Madrid, no Barcelona, qualquer time assim da Europa gigante, ele daria muito bem. Também acho que eles jogariam os dois muita bola nesses times aí. Pena que a Inter de Milão atualmente tá num momento mais ou menos aí na Europa e tal, mas pelo menos lá na Inter eles estão jogando muita bola, mas se fosse para qualquer outro time da Europa, como eu falei antes, eles se dariam muito bem, porque os caras têm muita qualidade de bola, na mão. Acho um pouquinho difícil, mas cara, é possível sim. Não só isso, mas o Lautaro Martinez está se tornando um dos maiores artilheiros da história do clube de Milão, provando que seu futebol, galera, é excelente e de alta qualidade. É isso mesmo. Não é à toa que o PSG, o Chelsea, o Arsenal, o Newcastle estavam interessados no Lautaro, diferentemente aí, sei lá, cara, do Gabriel Jesus, Richarlison e os demais centroavantes que complicado. Se acham bons. O Lautaro quebra todos eles e mostra o que é um verdadeiro centroavante, sabe? E em questão de artilharia hoje em dia no mundo, acho que ele só fica atrás do Haaland, do Harry Kane e do Gyökeres, que convenhamos são monstros demais. Pelo menos pra mim, Lautaro Martinez é indiscutivelmente um dos melhores centroavantes da atualidade, sendo extremamente subestimado devido àquela Copa horrorosa que ele fez. Mas o fato é que o Lautaro tem muita bola e na Inter de Milão ele é uma espécie de carta coringa e praticamente insubstituível aí no time. Agora eu tenho certeza que você não esperava que eu colocasse o Slotterbeck. Já viu esse skill dele, moleque, é bom, isso mano. Mesmo. O
alemão foi um dos grandes destaques da última temporada e muito provavelmente um dos tá com top bom 10 tempo aí que ele tá jogando muita bola pelo Borussia. zagueiro do Borussia Dortmund é muito novo e tem uma aura, meus amigos, de grandes zagueiros da Alemanha do passado, já que antes da morte do Franz Beckenbauer, né, histórico aí pro futebol, ele falou que gostaria de ver o Schlotterbeck titular da seleção alemã, principalmente por ele ter sido um dos melhores da última temporada. Obviamente isso não aconteceu, o Nagelsmann acabou deixando ele de fora na maioria das partidas da última Euro, mas o moleque se mostrou muito promissor. O Schlotterbeck tem simplesmente 1,91 de altura, e ele é um daqueles zagueiros muito móveis, sabe? Tendo uma ótima saída de bola e uns lançamentos muito bizarros. Mas o que realmente faz ele ser diferente é justamente a sua altura, já que ele é muito grande, o que contribui para ele defender com mais precisão. Não é à toa que ele já segurou monstros aí do futebol atual, como o Kylian Mbappé, o Haaland e o ataque praticamente todo aí do Real Madrid na última Champions. Como eu disse, né, galera? Ele e o Hummels meio carregavam o Borussia Dortmund na última temporada. O Hummels saiu agora há pouco, né? Levando o clube alemão até a final. E embora o Hummels fosse bem mais falado, o Schlotterbeck também foi um monstro e muito pouco falado. Eu diria que facilmente ele é top 10 zagueiros do mundo hoje em dia. Ele se não for mesmo. Top 10, ele pega pelo menos ali no Demora muito derivada do Borussia, tá jogando muita bola. A gente falar de alguém bom no PSG, ainda mais agora com a saída dos 3 principais jogadores do time, né? Mas tem um lá que Messi, Neymar e Mbappé, subestimado, e esse é o português Vitinho. Não gosto de Vitinho, não. Muita gente acaba tirando o coitado pra merda, gosto, inclusive eu, por causa que ele não é um masterclass, né? Não gosto de Vitinho, não. É que ele compensa ele tudo erra isso com muito, uma garra absurda dentro de campo. Na última Champions que teve, ele foi o motorzinho do time do PSG, tava em todos os cantos ao mesmo tempo e contribuía mais que o próprio Kylian Mbappé, que, diga-se de passagem, né, galera, fez uma péssima Champions League, com a maioria de seus gols sendo marcados na cagada. O Vitinha teve um destaque maior, ainda mais contra o Borussia Dortmund, quando ele deu um chutaço que pegou no travessão do goleiro Kobel, um foguete que poderia ter mudado a história do PSG, mas que no fim das contas acabou não servindo foi de nada. Na Eurocopa por Portugal, Vitinha novamente foi um dos pilares do meio-campo português, comendo a bola e sendo motorzinho também, um meia de ligação e que fazia com que o resto da seleção portuguesa se movimentasse pelo campo. E teve uma partida na qual ele ficou fora, se não me engano foi porque ele levou 2 amarelos, que simplesmente Portugal estava com um descontrole enorme dentro de campo. O homem é bastante subestimado aí e atirado eu não gosto dele, não, por muita gente. E o goleiro pode não... Eu não gosto de Vitinho, galera, porque eu acho que é um cara que erra muito passe na hora de fazer... no quesito defensivo até que ele é bom, mas no quesito de passe, de finalização, eu acho que ele erra muito, acaba também perdendo muito gol e tal. Então é um cara que, pra mim, não é muito bom não. Talvez se ele fosse pro time maior e pegasse mais um futebol assim, de mais de alto nível, uma liga maior, poderia melhorar o futebol dele assim, no meu entendimento, ser um cara melhor do que ele é atualmente, porque atualmente, pra mim, não dá não, Vitinho é ruim. Não sei se vocês concordam comigo, deixa nos comentários, mas é isso, pode continuar. Não ser atual, mas que ainda atua no futebol e é muito subestimado. Esse cara é o Yann Sommer. Não, é o Sommer. A princípio, eu ia pôr o Kobel aqui, que também é um baita goleiro e muito subestimado e também é suíço. Mas o Sommer já mostrou muito que ele é bom, mano, pelos clubes no qual ele passou. Saca só, galera, pelo Bayern de Munique, o Sommer foi de longe uma das principais peças do time de Era a reserva após a lesão do Neuer, sabe? Ele por diversas vezes salvou o gol dos bávaros, principalmente naquele jogo contra o Manchester City pela Champions League, na temporada onde o City acabou ganhando, que se eu não me engano foi a temporada 22-23. Foi essa mesma, onde se não fosse por ele, o Bayern de Munique no mínimo teria levado ali um 4-0 ou um 5-0 ali do City. Era tanta chance que o City jogava no gol que o Sommer brilhava, cara, era incrível. O Sommer é tão subestimado que mesmo fazendo altas defesas, ele nunca é cogitado como um dos melhores goleiros do mundo. E o principal fator que o deixa ainda mais subestimado é a sua altura, tendo apenas 1,83, o que para um goleiro é muito baixo. Ele é baixo mesmo. 1,83 na NBA, sabe? É um negócio bizarro. Mas o Sommer tem uns reflexos muito loucos e faz umas defesas muito milagrosas. Não é à toa que hoje em dia ele está na Inter de Milão e é um dos principais nomes aí do clube da Itália. E pra mim dizer que não citei o Kobel e nem o Oblak aqui nesse vídeo, os dois também são excelentes goleiros, mas o Sommer, galera, é bem mais subestimado do que eles. E a estrela infelizmente não brilha pra todos, e essa frase se encaixa perfeitamente. Esse daí
aí é o mais de todos, mano, subestimado. Na moral, joga muita bola. É o jogador mais subestimado do ataque do Real Madrid hoje em dia, justamente porque lá agora tem 3 pontas que jogam do mesmo lado. O Raio é de longe um dos melhores jogadores do Real, mas basicamente ninguém liga pra ele e ninguém fala dele, sabe? Justamente porque o time todo é estrelado. É incrível como a maioria das jogadas executadas pelo Real Madrid passam pelos pés do Rodrigo. O próprio Zidane, enquanto técnico do Real, falou que a qualidade do Rodrigo era maior que a do Vinícius Júnior, coisa que eu concordo, tá? Justamente por ele jogar em mais de uma posição e fazer várias funções. É verdade, ele joga em várias posições mesmo. Ponta esquerda de origem, inclusive pode camisa 10 e tal, como na direita, ele ainda atua como um meia atacante e um meia armador também. Tanto que na seleção, o Tite e o próprio Dorival jogam ele para o meio. Inclusive, é o que o Dorival fez agora nessa escalação da seleção brasileira, jogando o Rodrigo para o meio. A verdade é que o Rodrigo joga com um bando de estrelas e acaba não brilhando tanto quanto os outros. E eu aposto com certeza que se ele estivesse, sei lá, cara, num Liverpool ou no Manchester City da vida, ele facilmente seria um dos melhores do mundo. É verdade, galera. Não sei se vocês sabem, mas o mercado da bola, um tempo atrás, tava dizendo que ele ia pro Manchester City, porque o Pep Guardiola é doido pelo futebol do Rodrigo. Então, sério que talvez ele ia pra lá, porque como ele quase não tava sendo falado ali no Real Madrid, pelas coisas que ele faz, todo mundo sabe que ele joga muita bola em campo, mas não tem tanta mídia, ele tá até pensando em ir pro Manchester City, só que acabou não indo e tá atualmente ainda no Real Madrid. Mas se ele fosse pro City, pro Liverpool, pro Barcelona, pro time assim gigante, ele seria um dos principais jogadores, mano. Não seria um cara, é só mais um ali, entendeu? Sendo que, tipo, ele joga muita bola e não tem tanta mídia. Era pra ter tanta mídia assim como o Vinícius Júnior tem, o Mbappé, o Jude Bellingham, e assim vai que são os companheiros dele lá do Real Madrid. Mas é um cara disparado, assim, um dos maiores caras subestimados que a gente tem no nosso futebol atualmente, assim, sendo brasileiro, é o Rodrigo, mano. E falando em melhores do mundo, cara, é bizarro o que fizeram com o Rodrigo. Ele não tá no top 30 da bola de ouro. É bizarro, É verdade, isso aí também. Galera, tá aí, os jogadores ele não tá mesmo, na moral. Na minha opinião, ficou faltando muita gente aí. Eu ia colocar o Bonifácio do Bayer Leverkusen, muito subestimado, e até mesmo o Gyökeres, né, que tá ganhando ali um pouco mais de relevância. Mas enfim, o vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aí embaixo, lembrando que manter o respeito nos comentários é mais do que necessário, beleza? E o vídeo foi esse. Meu nome é Caio e a gente se vê em um próximo vídeo. Fui! Outro cara também, galera, que eu acho muito subestimado é o Rafinha do Barcelona, que tipo, ele não tem tanta mídia e a galera fala muito mal do cara, e sendo que atualmente ele tá jogando muita bola pelo Barcelona, é dos principais jogadores do Barcelona, mas tipo, ele não tem tanta mídia, a galera quase não fala dele assim, mas é um cara que é muito subestimado. Lá na seleção também ele não foi mais convocado, que era todo tempo tava sendo convocado e atualmente não tá mais sendo, mas tipo, era um cara que ninguém falava dele, tá jogando muita bola e ninguém ainda continua não falando dele. Mas é isso, foi um dos jogadores agora que eu acabei de lembrar, que é brasileiro, que também é muito subestimado. Mas se você lembrar de outro, deixa nos comentários, quero saber sua opinião, deixa teu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram que vai estar aqui embaixo, e é isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!